Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está chegando agora, né, professor? Com certeza você que acabou de acordar aí. Preguicinha boa na segunda-feira, aquele frio, né? Mas para você que está comigo aqui desde cedo, vamos à luta, vamos à batalha. Já estou aqui com o professor Aaron do meu lado. Já ele vai começar a aula dele maravilhosa. Surpresa boa aí, aula boa. Muito obrigado, professora Camila. Excelente também, gostei demais da sua aula. Pô, parece que foi uma continuidade do contexto filosófico. E a aula do professor Aaron vai ser essa mesma pegada. Segura um pouquinho aí. Bem, vamos lembrando então aqui nossos horários, nossos momentos. Agora há pouco no Twitter, né? Qual é o nosso Twitter mesmo? @Escola em Casa DF, beleza? E eu também recomendo sempre o @TV Justiça. Acompanha por lá. Há pouco agora acompanhando o nosso Twitter ali e perguntaram assim, e como é que foi as aulas do Fundamental, do Jardim, Educação Infantil? Pessoal, essas aí, elas estão acontecendo pra gente terça e sexta, que são gravadas, né? Vocês devem lembrar disso aí. Elas são gravadas dessa forma. Terça e sexta, você pega aí de 9 às 12 aqui. Aqui aonde, professor? TV Justiça. A TV Justiça, nós estamos com a programação. Eu quero que você anote agora, hein? Se não anotou, anota. Você que acabou de chegar. Segunda, terça, quarta e sexta-feira. Combinado? Então, segunda, terça, quarta e sexta, você sabe que você tem um compromisso aqui, de 9 às 12. Porém, ao vivo é só segunda e quarta. Ah, sim. Segunda e quarta, você sabe que você está ao vivo aqui comigo. Então, segunda e quarta é para a turma do ensino médio, que a gente chama de quarentena, né? Você está preparando para o Enem, para o PAS, vestibulares e muito mais. Então, por isso que nossas aulas, elas sempre têm uma sequência lógica. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Só para reforçar, beleza? Bem, pela manhã também, quem replica, melhor dizendo, o nosso canal, o nosso sinal aqui da TV Justiça, é a TV Gênesis, tá? Corre para lá se você conhece alguém que não está acessando, avisa o seu colega. Porém, ao vivo, pelo YouTube, streamando com a gente, a TV Justiça também faz isso, que é o YouTube da TV Justiça. Então, lá agora está rolando a mesma coisa aqui. Então, aquele coleguinha, aquele amigo seu que não conseguiu acessar, o sinal não sintonizou, avisa para ele. Alguma aula nossa perdida? Perdeu alguma aula da manhã? À tarde, às 13 horas, pela TV União, canal 11, de 13 às 16, reprise da aula de hoje. Não só de hoje, como todos os dias. E as aulas anteriores, você pode assistir pelo YouTube lá do Escola em Casa DF. Não se esqueça, inscreva-se no canal, toque no sino, que as notificações vão chegar sempre para você. Anotou tudo? Tudo registrado? Que maravilha, adorei. O professor Aaron já está aqui ansiosíssimo, prontinho para pipocar com você das aulas dele. É só sucesso, pensando sempre em você que está em casa, meu querido aluno, minha querida aluna do ensino médio. Nós estamos aqui com o melhor para vocês. Obrigado, professores que estão sempre aqui à disposição. Obrigado a todos vocês. Aaron, é com você, garoto. Obrigado. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Boa tarde, acho que já é boa tarde, né? Então, hoje nós vamos... olha só, a sacanagem, me colocaram depois da professora Camila, que deu uma belíssima aula de artes, né? E eu vou ter que falar de arte novamente, vou tentar, né, não atrapalhar e não estragar a aula que a professora Camila deu pra gente. Antes de eu começar, e antes que eu esqueça, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que trabalha comigo, porque senão eles vão cobrar, né? Então, um abraço pro pessoal do CG, lá do Gama, e para o pessoal do 100.417 da Santa Maria também, que é onde eu trabalho no noturno, tá certo? Sou professor de língua portuguesa, mas hoje língua portuguesa e literatura, e hoje nós vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre vanguardas europeias. Daí você pode se perguntar, tá, vanguardas europeias, literatura brasileira, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque afinal de contas, nós estamos no Brasil e as vanguardas lá da Europa, o que uma coisa está ligada à outra? Vocês já tiveram aula sobre pré-modernismo. E quando os professores, meus colegas estiveram aqui falando sobre pré-modernismo, eles devem ter falado para vocês que o pré-modernismo, que não é uma escola literária, mas uma fase, né, um momento de transição da literatura brasileira, ela acaba em 1922 com o surgimento e a realização da Semana de Arte Moderna. E essa Semana de Arte Moderna da literatura brasileira só foi possível graças às vanguardas europeias. Então, perceberam que está interligado, embora seja literatura brasileira, foi diretamente influenciado
pelas vanguardas europeias. Tá bom, Aro, mas, afinal de contas, o que é vanguarda europeia? Muito bem. Primeiro, vamos definir o que é essas benditas vanguardas europeias. Pode passar o slide. Pode passar mais uma vez. Isso, valeu, obrigado. Então, o termo vanguarda vem do francês, avant-garde, e seguinte, é de empréstimo, é um termo emprestado, digamos assim, de termos militares, que quer dizer o quê? Quer dizer o pessoal que vai na frente. Numa batalha, por exemplo, era quem vinha na frente ali dos soldados, os primeiros, os peões do tabuleiro de xadrez. Para quem assistiu Game of Thrones, lembra lá a Batalha da Grande Noite? Seriam os Dothrax, né, que eram os primeiros a enfrentar e também os primeiros a irem para o saco, né? Mas eles estavam ali na frente. E o que isso tem a ver com a literatura? Na literatura, vanguardista é aquele artista que vem desbravando e trazendo novas possibilidades, trazendo novas formas de se produzir arte. Então, por isso que eles estão à frente dos outros. E em se tratando de... Então, esse é o conceito de vanguarda. E é chamado de europeia porque aconteceu na Europa. E trata-se de um conjunto, tá, de movimentos artísticos, culturais, que aconteceram ali no início do século XX. Pode passar. Vamos ao contexto histórico. Beleza. A minha colega, a Camila, que estava aqui antes, ela falou para vocês, né, que não tem como a gente dissociar a produção artística do momento histórico. Por quê? Porque um artista, ele é fruto do seu tempo. Todo artista está diretamente ligado ao que está acontecendo ao seu redor. Daqui 200 anos... vai ser complicado, né, explicar o que está acontecendo hoje, mas quando for estudar arte, quando for estudar literatura, a gente vai ter que entender o que estava acontecendo hoje. O que estava acontecendo que influenciou as vanguardas europeias? Pode passar. Bem, a Europa estava saindo ali daquela questão da Revolução Industrial. Imagina, se antigamente você precisava de trocentos dias para criar uma blusa, agora você já podia construir essa blusa em larga escala. Precisava dar um fim nessa produção absurda. E aí começam os conflitos ali na Europa, até por, né, disputa de mercado e tudo. E esses conflitos, pode passar aí, eles acabam culminando na Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vai influenciar diretamente a produção artística desse povo, desses vanguardistas, né? Passou? Sem falar das descobertas tecnológicas. Imagina, início do século XX, ali 1900 e pouquinho, o mundo estava se tornando extremamente tecnológico. E quando a gente fala tecnológico, gente, é tecnológico lá daquela época, né? Então, o que foi criado? O automóvel, foi criada a lâmpada elétrica, tinha sido a eletricidade, né, tinha sido descoberta. Então, essas descobertas científicas, elas acabam influenciando a produção literária e artística também. Vamos lá? E os avanços científicos. Pela primeira vez na história, o homem descobre os mundos invisíveis, né? A invenção do microscópio fez a gente perceber que existem vermes, que existem bactérias, que existem inimigos que podem influenciar e destruir a vida do ser humano. Olha a obra do Augusto dos Anjos que vocês viram lá no pré-modernismo, totalmente influenciado por esses avanços científicos. Pode passar? E as teorias de Einstein também, né? Porque tudo que a gente conhecia, a gente que eu estou falando, a gente é humanidade, né? Porque eu sou velho, mas não sou lá dessa época, não. Mas naquele tempo, então, tudo que a gente conhecia como mundo, de repente, mudou. As nossas perspectivas de realidade são questionadas com as teorias de Einstein. E, por último, muda aí também, a psicanálise freudiana. Pela primeira vez também o homem descobre que na sua existência existem várias camadas, que nós não somos só isso que estamos aqui, existem outras personas dentro da gente, né, do nosso inconsciente e tal. Tudo isso vem à tona. Então, mais uma influência para as nossas vanguardas. Mudou. E qual era o objetivo? Esse povo doido, o que eles queriam? Bem,
Os vanguardistas, o objetivo deles era romper, lembra que é o que vem à frente? Então, o objetivo deles era romper com o tradicional, com a academia. Né? Eles olhavam assim, isso não está legal não. Vamos mudar isso aí, porque está tudo muito chato. Não, a gente tem que mudar essa perspectiva. Tá? E, ao romper com a academia, eles queriam inovar a produção artística. E cada um fazia isso a seu modo. Porque é o seguinte, todos os vanguardistas, eles tinham objetivos comuns, que era mudar a realidade da produção artística. Mas eles iam fazer isso cada um ao seu modo. Nós estávamos saindo de uma produção artística clássica, e as produções artísticas clássicas, elas eram baseadas na mímese, na imitação. Então, um artista clássico, o que é que ele prega? Que a natureza é perfeita, certo? Que a natureza ela é perfeita. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar a natureza, visto que ela é impressionante. Só que o que é que acontece? A fotografia já tinha sido inventada. Então, de repente, o artista pergunta, ué, por que eu vou imitar a natureza, copiar a natureza, se a fotografia já faz isso? Então, eu vou buscar uma nova perspectiva. Passa aí o slide. Ó, essa é uma pintura clássica. Isso aqui é uma escultura clássica, a Pietà, do Michelangelo. Eu observo a riqueza de detalhes nessa figura. Os vincos, né, do tecido, parece que você tem realmente uma figura real ali na sua frente. Então, essa é a imitação, é o modelo clássico. Aí, de repente, surgem os malucos lá das vanguardas e faz esse tipo de arte. Passa aí. Olha que maravilha. Você sai da Pietà, do Michelangelo, e se depara com isso aqui, aí você olha e fala assim, gente, o meu sobrinho faz uma arte melhor do que essa. Então, a diferença é gritante de um modelo para o outro. Enquanto os artistas clássicos se preocupavam em imitar a realidade, os artistas vanguardistas tinham uma nova percepção dessa realidade. Eles olhavam o mundo ao seu redor e reinterpretavam o mundo. Entenderam mais ou menos? Então é isso aí, passa. Quais foram as vanguardas europeias, então? Nós estamos falando, já definimos o que é vanguarda, qual a origem do termo, quais eram elas? Pode passar. As 5 vanguardas são essas bonitinhas aqui, ó, chamada também pelos estudiosos dos famosos ismos, né? Cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Lembrando, todas elas tinham o mesmo objetivo, que era chegar na inovação da produção artística, só que, mas se eles tinham o mesmo objetivo, por que tinham nomes diferentes? Porque os caminhos eram diferentes, tá? Embora eles queriam chegar lá, mas cada um seguia o seu caminho. E lembra da aula da professora Camila, que o artista também é fruto do momento histórico? Então, cada um interpretava o mundo e a realidade à sua maneira, que já é uma visão vanguardista, né? Você interpretar o mundo do seu jeito. Tranquilo? Pode passar. Vamos falar sobre cada uma delas aqui rapidinho, né? Porque a gente tem um tempo limitado. Começando com o cubismo. Ó, aqui você tem uma palavra-chave para você lembrar de cubismo. Quando você ouvir falar em cubismo, aliás, gente, as vanguardas europeias, elas caem muito no Enem. Os examinadores do Enem, eles têm, assim, paixão por vanguarda europeia, principalmente cubismo e surrealismo. É, assim, um desespero. Quando falar em cubismo, lembre-se de fragmentação. Por que fragmentação? Porque o artista cubista, ele via o mundo fragmentado. Ele não enxergava a realidade da forma que ela era, sabe, com a dimensão certinha, com a perspectiva de fundo. Um pintor cubista, ele pegava aquela imagem tridimensional, abria num planisfério. Seria, assim, a escola predileta dos terraplanistas, porque você pega tudo e abre num planisfério. Então, um objeto,
Você tinha a sensação, imagina, você tem a sensação que um objeto é visto sobre todos os ângulos ao mesmo tempo. Então, há uma fragmentação. E com isso ele queria dizer o quê? Que cada pessoa enxerga a realidade, enxerga o mundo a seu modo, tá certo? E ao fazer isso, ele usava muito linhas retas e ângulos que lembravam figuras geométricas. Por isso, cubismo, que vem por empréstimo da geometria. E questionava a realidade linear. Na literatura, como que o cubismo se apresenta? Na literatura nós vamos ter o surgimento da poesia piada, tá? Porque os poetas, eles trazem o humor para a poesia e que vai influenciar a nossa primeira geração modernista, o Oswald de Andrade. Então, ele bebeu muito na fonte do cubismo com essa poesia piada, com essa ironia. E temos também a poesia forma. Como assim? A poesia imagética, ela não é só texto, ela cria imagens. Vamos entender um pouquinho melhor aqui o cubismo. Pode passar. Esse quadro que já caiu no Enem trocentas vezes é o Guernica, do Pablo Picasso. Retrata os horrores da Guerra Civil Espanhola. E se você observar, você vê todas as cenas, elas vão se sobrepondo. Você vê todos os acontecimentos ao mesmo tempo. E as imagens, quando você olha, você também fala, nossa, mas eu conheço uma criança de 7 anos que desenha desse jeito. Mas aí está a inovação da vanguarda europeia. Você tem aqui a luz que ilumina a cena, mas dá para você perceber, dá para você perceber o cavalo, dá para você perceber a lâmpada. Então, você consegue entender a imagem e é como se a cena estivesse na sua frente, tudo de uma vez, em um plano único. Essa é a ideia dos cubistas. E o texto? Vamos lá, muda. Pode passar. Você olha para isso aqui e fala, nossa, e esse quadro cubista? Isso aqui não é um quadro cubista, gente. Isso aqui é um poema cubista. Perceberam que é questão da imagem? O poeta, isso aqui são os versos, e ele dispõe os versos formando a figura. Esse poema, que fala de um homem com seu chapéu, lembra o quê? Um homem com chapéu. Esse estilo de literatura, esse estilo de poema, que representa o que está falando em forma de imagem, ele vai ser resgatado pelo concretismo. Lá na literatura pós-modernista brasileira, o pessoal ali da terceira geração, os poetas concretos, eles vão resgatar esse estilo para construir a poesia concreta deles. Mais uma vez, uma vanguarda europeia influenciando a produção literária brasileira. Mudou? Futurismo. Quando a gente fala em futurismo, é normal a pessoa imaginar o seguinte: futurismo, futuro. Não necessariamente. A palavra-chave do futurismo é velocidade. Por quê? Porque os artistas futuristas, eles celebravam a velocidade, inclusive a velocidade com que o mundo estava se transformando. Lembra que as vanguardas acontecem ali no início do século XX, logo depois da Revolução Industrial, das grandes invenções? Aí você imagina, o povo daquela época, de repente, vê lá a eletricidade. Alguém aciona um botão, uma luz se acende. O povo, meu Deus, né? Isso é coisa ruim. Então, eles ficam desesperados com aquilo. Então, isso vai trazer uma carga emocional muito grande. A questão da invenção do automóvel. Você estava acostumado a andar de cavalo, de carruagem, de charrete, sei lá o quê, e, de repente, você tem um veículo que não é puxado por animal nenhum, e esse veículo chega a velocidade exorbitante, sei lá, de 30 km por hora. Olha que absurdo! Isso não é coisa de Deus. Então o artista ficava perturbado, ficava desesperado com tudo aquilo que ele estava vivenciando, e aí ele traz isso para a sua produção artística. Então, o artista futurista, ele celebrava, acima de tudo, a velocidade. As engrenagens, a máquina, as descobertas, para eles, o futuro era agora. Então, eles estavam sempre com pressa. E essa
pressa de chegar no futuro é que seria refletida na sua produção artística. O problema do futurista, eles tinham fascínio pela guerra. Então, no Manifesto Futurista do Marinetti, você encontra lá, ele inclusive dizia que a guerra era um ótimo meio de você meio que purgar a humanidade, digamos assim, né? A guerra poderia servir como uma espécie de higienização da humanidade. Uma visão bem distorcida do que é a guerra. E eles pregavam essa coisa de forma mais virulenta. Os futuristas, inclusive, brincavam com a ideia de que os museus deveriam ser fechados, né? Deveriam fechar tudo, jogar tudo fora, porque o que era feito antes não tinha mais valor. A partir de agora é que tem valor, a partir de agora é que as coisas estão realmente, que a arte está realmente perfeita. Ou seja, né, bem modestos eles. Na literatura, o futurismo vai trazer a negação da sintaxe. Eles influenciam também a nossa primeira geração. Aí eles negam a sintaxe, a pontuação, valorizam mais os substantivos e os adjetivos e os verbos no infinitivo para que as lacunas no texto sejam preenchidas pelo próprio leitor. Tá bom? Pode passar, slide. Esse aqui é um exemplo de um quadro futurista do Bala, que é a velocidade do automóvel. Aí você olha e fala, gente, mas cadê o automóvel que eu não estou vendo aqui? A ideia do artista futurista era justamente essa. Eles não eram óbvios. Eles partiam da produção artística, mas de uma forma subjetiva. Você não está vendo o automóvel, mas se você observar, as linhas curvas misturadas com as retas dá essa ideia de movimento, de velocidade, que é o que o quadro propõe. Vamos ver aqui Pode mudar. Um exemplo aqui de um texto futurista. Observa a celebração da máquina, da indústria, da velocidade. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangindo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Até o ronco do motor eles tentam reproduzir aqui. Lembrando essa questão da velocidade e das invenções tecnológicas. A escola futurista, a vanguarda futurista, ela perde um pouco do seu impacto, da sua importância, por causa do seu fundador. O Filippo Marinetti, que é o cara que sintetizou, né, o futurismo e que lançou o Manifesto Futurista na Itália, ele era simpatizante do fascismo, né, do governo lá do Mussolini. E isso fez com que o futurismo acabasse caindo em descrédito um pouco, porque os artistas não entendiam como é que um artista vanguardista vai se associar a um governo totalitário. Uma vez que a arte ela tem esse papel quê? De instigar, de fazer com que você saia do lugar comum. A arte ela não foi feita para abraçar governos totalitários. A arte ela tem que incomodar, ela tem que fazer você refletir. Aí uma vez que o seu criador se associa a um movimento extremamente radical e belicoso, ele acabou caindo em descrédito, coitado. Durante um bom tempo, ser chamado de futurista virou meio que uma agressão. Muitos artistas não gostavam de ser chamados de futuristas por causa dessa associação lá do seu fundador com o fascismo do Mussolini. Beleza? Vira. Expressionismo. A professora Camila, ela falou para vocês sobre o impressionismo, que foi uma estética que começa a romper com a ideia do clássico, né? E que traz cores vibrantes. Essa escola, essa vanguarda, ela acaba influenciando os artistas expressionistas. Embora a gente esteja falando expressionismo, lembre-se que a palavra-chave é angústia. Tá, mas por que angústia? Essa vanguarda europeia ela traz uma influência muito forte da Primeira Guerra Mundial.
Então você imagina um artista num ambiente de guerra, de desespero, num ambiente de tristeza extrema. Ele não ia fazer florzinhas, né, gente? Eu estou vivendo a guerra, eu vou fazer aqui um quadro com uma flor fofa. Não ia rolar. Porque o artista ele tem essa alma sensível e ele ia trazer essa angústia para a sua produção artística, digamos assim. Então, ao ser influenciada pela guerra, essa estética literária, ela tenta retratar o horror e o desespero que o ser humano sente diante da sua realidade. É como se ele olhasse para o mundo não está legal, e esse mundo acaba fazendo com que ele produza uma arte que está longe do belo, com seu exagero de cores, com as suas pinceladas, fortes, tá? E ele tenta expressar os sentimentos e as emoções humanas a partir daí. O quadro mais famoso, vocês devem conhecer, muda aí, alguém já deve ter ouvido falar, é O Grito, do Edvard Munch. Observa como que ele dispõe as cores vibrantes, o rosto, a expressão retratada no quadro, trazia essa angústia, esse desespero e essa tristeza do ser humano. E eles não estavam preocupados em fazer coisas bonitas, de jeito nenhum. Eles queriam simplesmente mostrar a emoção que estava vivendo o ser humano. Na literatura, pode mudar. Nós vamos ver o expressionismo em textos que celebram justamente a tristeza, a desesperança, o pessimismo, tá, do artista. Ele olha para o mundo e fala, gente, não está legal, não vai dar certo, isso aqui não vai a lugar nenhum, entendeu? Um representante forte, você vai encontrar uma representação forte do texto expressionistas na poesia do Augusto dos Anjos, que vocês devem ter visto aí na aula de pré-modernismo. Olha um trecho aqui do poema dele, O Deus Verme. Almoça a podridão das drubas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos enche a mão. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica, cabe aos seus filhos a maior porção. Nesse poema, o Augusto dos Anjos está falando para a gente que o nosso fim é depois, quando você morre ali, no túmulo, onde você vai ser decomposto. Então, você não tem que esperar o além, você não tem que esperar que um Deus vá te salvar, você não tem que ter essa esperança. Por quê? Porque o destino de todo mundo é morrer, ser enterrado e entrar em decomposição. Então você percebe um desapego e uma desesperança, uma tristeza em relação à própria vida. E olha a presença das questões científicas, né? A presença do verme, do hidrópitos, das vísceras. O Augusto dos Anjos era um poeta fora da casinha, né? Ele não era muito normal e é por isso que ele se torna tão maravilhoso também. Mudamos. E o dadaísmo? Essa vanguarda é massa. Você está aí achando assim, eu sou incrível porque eu sou o rei da treta. É porque você não conhecia um artista dadaísta. O dadaísmo foi o pai da treta. E a estética dadaísta é tipo assim, a avó do meme. Porque o dadaísmo já era o meme em pessoa. O dadaísmo é o mais anárquico de todos os movimentos vanguardistas. É assim, eles chegaram chutando pau mesmo e tocando terror. Tanto é que num determinado momento, quando perguntaram, mas o que significa dada, né, de dadaísmo? E um dos criadores falou assim, é nada, dada é nada, é qualquer coisa que você quiser. Então o dadaísta, ele abolia a lógica. Tá? A arte dadaísta, para o artista dadaísta, a arte deveria ser espontânea. Senti, fui lá e fiz. Sabe? Não interessa se tem lógica, se tem sentido ou não. Vou lá e faço. Tá certo? Ele dá lugar ao nonsense, ou seja, a falta de sentido das coisas. Ele não se preocupa com o sentido. Ele valoriza o niilismo e ressignifica as coisas do mundo. Lembra lá daquela imagem que a gente viu lá no início do slide, daquela roda numa cadeira? Aquilo ali é uma obra dadaísta. Ele pega uma obra que já existe e ressignifica aquilo. Vamos a mais alguns elementos dadaístas. Passa aí. Isso é uma obra de arte dadaísta. Olha que espetáculo.
Você fala, tá, minha irmã, o que é isso? É um urinol. Sim, isso é um vaso, é um urinol. O Marcel Duchamp, ele quis provocar, né, o povo lá na época, e ele pegou esse urinol e colocou no museu. Assinou com pseudônimo e falou, é uma obra de arte. E quem é você para contestar que isso aqui não é obra de arte? Pessoal, mas como que é uma obra de arte? A arte está na minha percepção. Então, para ele, isso, olha, eu estou falando que é obra de arte. Então, o que vale para a arte é a percepção que eu tenho e o valor que eu dou a ela. Aí, né, o povo foi e se acostumou. Porque, embora, na época, claro, né, todo mundo ficou desesperado. Falou assim, gente, não estou entendendo o que é isso aqui. Mas, com o tempo, as pessoas acabaram se acostumando. E esse urinol, gente, só para vocês terem uma ideia, volta lá no urinol. Ele está em exposição lá em Paris. Recentemente, aqui agora nos anos 2000, ele foi vandalizado. Um senhorzinho de, sei lá, 70 e tantos anos, invadiu lá o museu e atacou a obra. Não conseguiu destruí-la, né? Mas daí ele atacou e tal. Aí quando a polícia foi perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo, ele se defendeu dizendo que não, isso aqui é uma intervenção artística. Eu estava fazendo uma performance, e a minha performance era destruir a obra do Duchamp. E ele ainda brincou, ele falou assim, olha, com certeza o Duchamp ia adorar isso que eu estava fazendo. Foi preso um moço, né, gente? Não tem nem o que dizer. Pode passar pode passar para o próximo. Isso. Texto dadaísta. O Tristan Tzara, que é um dos criadores do dadaísmo, ele defendia o seguinte, se você quiser escrever um texto dadaísta, você vai pegar um jornal, procura um artigo mais ou menos do tamanho do texto que você quer, recorte as palavras, coloca dentro de um saco, sacode e vai tirando aleatoriamente. Na ordem que elas saírem, você vai construindo o seu texto. Esse é um texto dadaísta. Que quer dizer o quê? Que não quer dizer nada. É a falta de lógica total. Ó, isso aqui é um poema dadaísta, ó. Brum, bum, 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 sei, brum, bum, pa... O que isso quer dizer? Sei lá. Na cabeça de quem construiu, estava dizendo alguma coisa. Aí você fala assim, mas isso não é obra de arte. Você tem que entender que nós estávamos vivendo período de guerra. O artista estava desesperançoso. Então ele fala, por que eu vou me preocupar com a estética, com a beleza, se o mundo está uma confusão danada? Agora só não vale, durante a aula de redação, que o professor reclamar para você e falar assim, gente, mas eu não estou entendendo nada do seu texto. Você usar a desculpa e falar, professor, é porque eu sou um artista dadaísta e eu acabei de escrever uma redação dadaísta. Não vai usar essa desculpa não, tá? Muito bem, pode mudar. Alguns artistas que acabam largando o dadaísmo, digamos assim, eles acabam fundando uma nova estética artística, que é o surrealismo. Isso aqui vocês já devem ter ouvido falar, né? Surrealismo. O que quer dizer surrealismo? É o que está além do real. Então, a palavra-chave para o surrealismo seria o sonho, o ilógico, extremamente influenciado pela psicanálise de Freud. O artista surrealista, ele tenta recriar a imaginação, o subconsciente. Imagina você tentar recriar a sua imaginação numa tela ou num poema. Complicado, né? Mas eles juravam que estavam fazendo isso. Então você tem uma obra de arte totalmente fluida, porque os sonhos, eles não são palpáveis, né? Então ela é fluida e ela traz imagens aparentemente absurdas. Gravem essa palavra aqui, ó, universo onírico. O Enem, eles adoram usar essa palavra. O que seria o universo onírico? É o universo dos sonhos, porque o surrealismo, ele tenta brincar com essa ideia de sonho, com essa ideia do surreal, daquilo que eu não posso pegar, tá? Pode mudar? Ó, esse é um quadro surrealista do Salvador Dalí. Observa que nós temos a fluidez do tempo, as imagens, elas não fazem parte da realidade, do mundo real, tá? Ela explora a imaginação, mudou. A Frida Kahlo, maravilhosa, ela tem influência do surrealismo na sua obra. Por quê? Porque ela também está além do real, né? Ela está naquele mundo dos sonhos, entre o sonho e entre a realidade. Muda?
E aqui nós temos um exemplo de poema surrealista, que é do Murilo Mendes. Ó, o poema onde ele fala sobre a morte da própria mãe, né? Ele fala, mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. O que é uma pessoa tocando piano no caos? Isso não tem possibilidades dentro do mundo real. E depois a mãe ainda cai no álbum de retratos, ou seja, ela vira o quê? Ela vira lembrança, né? Ela se torna apenas lembrança. E se você olhar, o texto é todo dentro do mundo imagético, digamos assim. Tranquilo? Então é isso, né, povo? Pra gente, pode mudar aí o slide. Eu só queria mostrar um exemplo de como que isso pode ser cobrado para vocês. Isso aqui foi uma questão do Enem, ó. Nós temos aqui um quadro da Tarsila do Amaral, tá certo? Que é uma artista plástico brasileiro. Ele está falando o seguinte, ó, o modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro, da Tarsila, identifica-se que nas artes plásticas... muda. Aí ele vem com todo... Pode passar todas as alternativas, né, para a gente ganhar tempo. Percebe-se que a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas? Não, né, gente? Se ela é influenciada pela vanguarda, ela não vai ter mais valor que a própria vanguarda. Forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano? É isso, é a influência do cubismo na obra da Tarsila e o cotidiano sendo representado. Nós temos aqui, natureza passa a ser admirada como espaço. Essa natureza como espaço tópico está mais ligada ao impressionismo do que à questão da Tarsila. Imagem privilegia uma ação moderna industrializada, seria a questão do futurismo, mas a Tarsila não é influenciada pelo futurismo, né? E a forma apresenta contornos e detalhes humanos, que não é o caso também. Beleza? Aí a gente pode avançar. Aqui nós teremos outra questão da FUVEST, do Lar Segall. Pode passar todas as alternativas. A resposta, ele pergunta, essa imagem é a reprodução de... Aí, olha só, como é que você elimina? Uma pintura impressionista? Não, porque o Lar Segall não é influenciado pelo impressionismo. Ele é influenciado pelo expressionismo. Então, olha só, uma pintura expressionista, que tal? Cubista? Não é. Surrealista? Tampouco. Futurista também não. Aqui é porque não dá pra gente ver a imagem direito, mas você tem um navio de imigrantes e você percebe a agonia e o desespero dos imigrantes dentro da embarcação. Olha a representação do sentimento humano, do desespero humano dentro do quadro. Então, nós temos uma pintura expressionista que reforça o sofrimento dos que se deslocavam em um contexto de perseguição e intolerância. Beleza? Próximo. Uma questão bem simples, né, da Universidade Católica. Movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como o futurismo e o surrealismo. Essa aqui dava para a gente ir fazendo por exclusão também, né? Se você estudou, ficou ligado nas aulas de literatura, o que você ia perceber? Bem, simbolismo, realismo, romantismo e parnasianismo aconteceram antes das vanguardas europeias. Então, não tinha como eles serem influenciados pelas vanguardas europeias, uma vez que não tinham surgido as vanguardas, né? Então, se não tinha surgido, como é que ia influenciar? E as vanguardas, como eu falei lá na abertura, ela influencia a Semana de Arte Moderna, que inaugura o movimento modernista no Brasil. Então, modernismo. Maravilha. Próximo. E aqui é a questão que eu falei para vocês do Picasso com o quadro Guernica, que retrata a Guerra Espanhola. Aí, olha só, ele fecha a questão, o povo aqui do Enem, com o seguinte: essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... A resposta já seria a letra A, ó. Painel ideográfico monocromático. Observa que ele fica preso a uma única cor, que vai mudando de tonalidades, mas está dentro de um aspecto de cor apenas. Então, é monocromático. Que enfoca várias dimensões de um evento. Lembra do cubismo? Você pega todas as cenas, todos os ângulos, todos os momentos e coloca num plano único.
certo? Colocando-se em plano frontal ao espectador. É isso, é cubismo. É você pegar um objeto, descompactar esse objeto e colocar na frente do espectador, para que ele veja tudo num plano único, tá certo? Aí a gente poderia, olha, quando você fala assim, horror da guerra, até que vai, né? Com o uso de perspectiva clássica, não rola, tá? Então, já estaria eliminado. O uso de formas geométricas, até aí tudo bem. No mesmo plano, sem emoção, estamos falando de guerra, como é que não vai ter emoção? Então, eu já eliminaria essa questão, essa alternativa aqui. Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, ok, até aqui beleza. Minimizando a dor, não, porque eu estou falando de guerra, não estou minimizando a dor. E o uso de vários ícones que representam personagens fragmentados, bidimensionais, de forma fotográfica. Isso aqui não lembra nem um pouco uma fotografia. Por quê? Porque o cubista não estava preocupado em representar a realidade como se fosse uma fotografia. Então, descartamos todas. Sobrava só a letra A. Pode passar. Nosso tempo avançando. Então é isso. Foi um prazer enorme fazer essa aula aqui corrida com vocês. Se vocês gostaram, me sigam lá nas redes sociais, porque no meu canal eu faço resenhas e de obras do Paz, inclusive, e aulas de gramática também, tá? Então pode me seguir lá que a gente vai bater um papo legal sobre essas e outras questões. E Otoniel, né? De novo. Que fantástico, hein, professor Aaron? Gostei demais, muito positivo. E como eles falaram, foi um continuismo, né? Coincidência, como você falou bem, né? Foi dando aquela E olha que eu e a professora Camila não tínhamos nos preparado juntos. Sim, até porque, lembrando, o professor Aaron é lá do Gama, a professora Camila de Sobradinho. Gama e Santa Maria, pra você falar que não é da Santa Maria. Isso, Gama e Santa Maria. Sou louco das 60 horas. Exatamente. Inclusive, aproveitando já, quero agradecer a equipe, né, lá do de Sobradinho, muito obrigado por ter cedido esses professores. A equipe Gama, a equipe Santa Maria também, né? O professor Aaron representando hoje aqui Santa Maria, gratidão demais. Bem, vocês viram que eu tô com o meu caderninho aqui, né? Tô com o meu caderninho já na mão. Já vou mostrar o porquê disso, né? Lembra que estamos terminando. Pessoal, quero agradecer então a presença de todos vocês conosco nessa manhã maravilhosa, certo? Fechando com chave de ouro, com nossa aula, essa viagem desse mundo, desse modernismo todo aí, desse momento de vanguarda fantástico que o professor Aaron apresentou pra gente. É uma viagem não só na literatura, a parte portuguesa, como também na história. Vamos lembrar então o seguinte, pessoal. Próximo encontro nosso, você já está marcado aí? Anotou? Quarta-feira que vem. Quarta-feira, de 9 às 12, ao vivo aqui pela nossa TV Justiça. E recapitulem que, se você perder alguma aula de hoje, tá, pela manhã, e quer rever essa aula, tem como. Hoje à tarde, às 13 horas, pela TV União, canal número 11. Canal 11, TV União, de 13 a 16, reprise das nossas aulas. Então, você quer perder ou até mesmo quer revisar. Acho legal, é importante a gente dar uma revisada. A gente sempre fala isso com nossos alunos em sala. E acompanhe as informações lá pelo Instagram, @Escola em Casa DF. Tá? Anotou? @Escola em Casa DF. E o da TV Justiça também, @TV Justiça, certo? E lembre-se que, ao vivo, segunda e quarta, terça e sexta, aí a gente pega os outros segmentos da educação aí, certo? Bem, olhando tudo isso, observe que lá no YouTube também, tá? Da nossa TV Justiça, sempre tem stream ao vivo, segunda e quarta. E recomendo o YouTube do Escola em Casa DF. Eu peço desculpa porque o pessoal está organizando ainda lá pela questão da Covid-19, então não conseguiram subir todas as aulas ainda. Fica calmo, fica tranquilo, que logo logo a gente vai estabilizar e vem com muito mais novidade para você. Você não vai querer perder nada disso. Então acompanhe sempre as nossas redes sociais aí que vai dar certo sempre. Bem, como eu estou com o meu caderninho, eu aproveito, gosto de fazer sempre uma boa reflexão aqui. E a reflexão, como o Aaron colocou sobre essa questão do futurismo, eu me amarro também nessa onda do futurismo, eu peguei um pensamento de um físico, também ele gosta dessa onda futurista, e ele coloca assim pra gente: a tecnologia sempre vem, estamos programados para criar o futuro, seja ele mal ou bom. Chris Anderson é um físico norte-americano e escritor também. Depois você dá uma pesquisada. Depois eu coloco lá no nosso Twitter também para você. O futuro chegou, é isso aqui. Professor Aaron,
você que está em casa e todos que passaram por aqui, muito obrigado a todos vocês e até quarta-feira. Fique em casa. Quem pode, aproveita. Vamos estudar.